Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia, companheiras, companheiros. Prometo que nessa mesa eu sou o último metroviário, tá? Eu vocês. Mas brincadeiras à parte, sou o Guarnieri, eu faço parte, assim como o Diego e o Alex, da diretoria do Sindicato dos Metroviários. Vou apresentar aqui as posições da delegação do Nossa Classe, do movimento Nossa Classe. Mais alto. Acho que agora está melhor. Eu vou apresentar aqui as contribuições e as posições da delegação do movimento Nossa Classe para essa reunião da Coordenação Nacional, assim como do MRT. O Alex falou um pouco das lutas que os metroviários travaram no ano passado. Foram 3 greves importantes, né, que se enfrentaram com o projeto de privatização do Tarcísio, junto com os companheiros da Sabesp, da CPTM. Teve um peso significativo isolamento que as centrais sindicais e a burocracia tiveram para essas lutas, né? E o que permitiu hoje também esse governo de extrema-direita do Tarcísio avançar contra o nosso direito de greve, né? Através de ações antissindicais. Para quem não sabe, o nosso sindicato ele acabou de sofrer uma intimação da Polícia Federal, em nome da presidente do sindicato, para prestar esclarecimentos sobre as greves, um processo de investigação que foi realizado a partir de uma denúncia de um deputado da extrema-direita. Agora eu não recordo o nome, mas vocês conhecem esse tipo de gente, como é que é, e os métodos que utilizam. Nosso sindicato também hoje em curso tem demissões de companheiros que realizaram paralisações e ações no ano passado, né? O Alex, inclusive, é um deles, assim como outros companheiros. O Altino acabou de ser reintegrado e a gente espera que os demais companheiros também sejam, para fortalecer a nossa luta, mas também uma série de advertências, práticas antissindicais, né? Medidas de coerção contra a categoria. Para vocês terem uma ideia, eu sou operador de trem da linha Norte e Sul, eu e mais 9 companheiros também sofremos uma advertência por nos juntar ao movimento internacional de solidariedade à Palestina. Nós tiramos uma foto com a bandeira em Palestina, né? E fizemos uma reunião com os trabalhadores explicando a necessidade de romper as relações comerciais com o Estado de Israel, denunciando a política de genocídio. E eu e mais 9 companheiros, depois de tirar essa foto, né, em defesa do povo palestino, tomamos uma advertência, né, da companhia, uma clara tentativa de intimidação, mas que com certeza não calou a nossa voz. Nos nossos congressos aprovamos resoluções para dar continuidade a essa luta em apoio ao povo palestino. Eu queria começar, na verdade, fazendo uma saudação à importante luta dos servidores ambientais que estão em greve desde o dia 24 de junho, uma greve que se fortaleceu agora no dia 1º de julho e abrange atualmente 17 estados, que tem como objetivo principal denunciar o descaso do governo com o avanço da devastação, né, denunciar o avanço da devastação de vários biomas como Amazonas e o Pantanal, que se trata, na verdade, de um avanço sobre a natureza, né, e que leva a catástrofes como a gente viu, como no Rio Grande do Sul, que é nada mais, nada menos que uma expressão do que a economia capitalista, baseada na expoliação dos recursos naturais, sob os interesses do acúmulo do capital, ela reverte do ponto de vista da humanidade, né? Eu acho que a melhor forma, uma das melhores formas hoje, para além de toda a solidariedade que a nossa central faz ao povo do Rio Grande do Sul, aos trabalhadores, é a gente fazer com que essa luta hoje possa triunfar. Até porque, como foi dito aqui, no atual momento o governo ele tenta criminalizar esse direito de luta dos trabalhadores através do recurso que conseguiu pela via da Advocacia Geral da União e no STJ, que declarou a greve abusiva legal, atacando o direito de greve dos trabalhadores, dos servidores, para justamente cumprir o objetivo de levar à frente os empreendimentos que são feitos pelo governo junto com os empresários na exploração de petróleo na foz do Rio Amazonas. E eu quero colocar bem claro aqui que não é a greve que é ilegal e abusivo. O que é ilegal e abusivo são justamente as queimadas no Pantanal, a degradação da floresta amazônica e a falta hoje que faz 4.000 servidores ambientais. O que é ilegal e abusivo, que a gente queria remarcar aqui, é o capitalismo que leva à frente esse governo de frente ampla, que cada vez mais abre espaço para fortalecimento da extrema-direita. A greve do IBAMA hoje demonstra que não existe nenhum compromisso, justamente pela subordinação ao imperialismo, que esse governo Lula-Alckmin tem, não somente com o direito dos trabalhadores, mas principalmente com a questão ambiental,
e a crise climática. E nesse sentido a gente precisa ver e estabelecer o vínculo que existe entre a luta anti-imperialista, justamente como forma para responder à crise climática. Queria me apoiar, inclusive, numa importante resolução que eu considero que tenha sido feita nos debates recentemente que teve no Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, onde os companheiros aprovaram uma resolução justamente para lutar pelo fim de todas as parcerias da Petrobras com empresas imperialistas como a Shell e a Engie. E também de empresas capitalistas nacionais, justamente denunciando que não há como haver nenhum tipo de transição energética que seja controlada e dirigida pelas mãos dos governos capitalistas e pelas mãos dessas empresas, né? Só os trabalhadores eles podem fazer com que dirigir e controlar esse tipo de transição no ponto de vista de uma luta contra o capitalismo e assim oferecer uma resposta à crise climática, né? Não tem como essa transição energética ser feita pela mão dos governos que estão colocando esses ataques em curso hoje. Isso porque a crise climática e o tema ambiental é mais uma das importantes debilidades que, na nossa opinião, a gente considera que o governo de frente ampla enfrenta atualmente. Isso se expressa também em outros temas que já estão sendo discutidos aqui, como o tema da educação, o tema da questão de gênero, o tema da questão negra, temas que hoje a gente vê que começam a surgir iniciais fenômenos sociais de luta, né? De ver a revolta e a luta de vários protestos que tem contra as chacinas, a juventude negra na periferia, a importante luta das mulheres que foram vanguarda na luta contra a extrema-direita, contra o PL 1904, que avança sobre o direito ao aborto, e também na educação, onde acho que parte da minha fala eu vou dedicar a gente tirar lições e reflexões sobre o processo de greves que teve a nível nacional dos institutos e das universidades federais. Estou dizendo isso porque se inicia um processo de experiência do conjunto dos trabalhadores e dos setores oprimidos com esse governo de frente ampla. E é nesse cenário que eu acho que a CSP com Lutas, ela tem que buscar iniciativas, né? Tá bem a gente se nortear pelos nossos princípios, tá bem a gente valorizar as nossas posições conquistadas, mas nessa coordenação nacional a gente precisa avançar para ter uma política que expresse, né, um programa de independência de classe baseado na hegemonia operária para construir a necessária oposição de esquerda a esse governo de frente ampla que, com a sua política de conciliação e seu projeto de país, acaba favorecendo cada vez mais os setores mais reacionários, a direita tradicional e aos setores da extrema-direita. Esses flancos débeis do governo de frente ampla é resultado justamente dessa política de conciliação do PT, que é liderada pelo Lula, que desde a eleição se deu em aliança com os setores do capital financeiro, representada nada mais, nada menos como a figura do Geraldo Alckmin na vice-presidência, e que busca justamente normatizar o regime político degradado pelo golpe institucional de 2016. Um golpe que aprofundou os ataques às liberdades democráticas para viabilizar uma nova ofensiva neoliberal, marcada pela aprovação das reformas trabalhistas, da Previdência, pela ampliação da lei da terceirização. Trata-se do que a gente define aqui, companheiras e companheiros, de um conceito que a gente denomina como lulismo senil, como tentativa de recomposição de uma forma burguesa hegemônica para abarcar as camadas mais pobres até os estratos superiores do capital financeiro. No entanto, companheiras, essa redição dos governos anteriores do Lula se insere dentro de uma nova etapa internacional marcada pela crise orgânica. E a gente reafirma isso no sentido gramsciano do conceito de hegemonia, de uma crise de hegemonia, numa crise de representatividade, onde as hegemonias estáveis, elas não se colocam mais como um cenário possível pela burguesia, e cada vez mais elas são mais prolongadas e estão estruturalmente abaladas. Portanto, em que pese a relativa estabilidade econômica da conjuntura, a dinâmica da crise capitalista, ela vai seguir promovendo novos fenômenos políticos e sociais que, na nossa opinião, vão aprofundar ainda mais
os problemas estruturais do país e, assim, tendencialmente, criar mais contradições entre o caráter burguês do governo e a sua base social, operária e popular. Nesse sentido, se por um lado a conciliação petista, como já dissemos, fortalece socialmente a extrema-direita como protagonista desse regime degradado, por outros, embrionários fenômenos da luta de classe começam a surgir, escancarando também o papel mais débil, na nossa opinião, de contenção da burocracia sindical, como um instrumento de preservação, não somente do governo de frente ampla, isso é importante remarcar, a burocracia sindical, ela atua como preservação da ordem neoliberal, assim como Trotsky discutia o papel dos sindicatos na época imperialista. Na nossa opinião, o arcabouço fiscal, ele reflete todas essas contradições presentes, sendo o principal plano econômico hoje do governo de frente ampla, chefiado pelo Ministério da Fazenda de Haddad, que foi feito junto com Arthur Lira. O arcabouço fiscal ele não é nada mais do que a reformulação defendida pelo próprio mercado atualmente do antigo teto de gastos do governo Temer, sob a ótica dominante dos interesses do capital financeiro. Um conjunto de diretrizes econômicas decididas no escritório que a Faria Lima instaurou em Brasília para cortar gastos sociais, fortalecer o Plano Nacional de Digitalização e aprofundar as reformas neoliberais que, como já falaram aqui, seguem intactas no governo Lula-Alckmin. Inclusive, recentemente, Lula e Haddad anunciaram um novo corte baseado no arcabouço fiscal, retirando 29,9 bilhões de gastos sociais para atender esse tipo de política neoliberal. Enquanto, justamente nas greves que a gente fez ano passado, quem não viu o governo Lula-Alckmin destinar, pela via do BNDES, 10 bilhões de reais para dar seguimento à agenda de privatizações do Tarcísio, estabelecendo um verdadeiro pacto de Lula-Tarcísio em São Paulo, com direito a sorriso do Lula, aperto de mão, foto na grande mídia e com até declarações do candidato a prefeito Guilherme de Boulos, dizendo que o Lula ganharia o Tarcísio para a frente ampla. O que demonstra também, companheiras e companheiros, que o arcabouço fiscal não é uma política só levada à frente pelo PT. Ela é sustentada pelo PSOL, como partido que compõe esse governo, e também pela burocracia sindical da CUT e da CTB, assim como as demais centrais sindicais que servem de sustentação para esse governo, como é o caso da Força Sindical e da UGT. E aqui não existe uma política de meio termo, companheiras e companheiros. Não há como sustentar um governo e ser contra o ataque ao direito aos trabalhadores. Qualquer voto de protesto, como votou a bancada do PT durante o Congresso, a favor do arcabouço fiscal, não é nada mais, na nossa opinião, do que uma piada de mau gosto, que no fim, por trás de toda a retórica, está a serviço de te retirar direitos, atacar o direito de greve e intensificar os ataques na educação, na saúde, assim como acelerar toda a agenda neoliberal de privatizações e terceirizações. E é nesse sentido, Alex, por isso que a gente continua seguindo e questionando aqui. O que faz a Unidos para lutar como setor das CSP com lutas ainda dentro do PSOL? Não há como seguir como qualquer alternativa dentro do interior do PSOL. E isso se reflete também em uma orientação política que se reflete na prática sindical. Assim como a gente já debateu com as companheiras e companheiros aqui, o que significa o suprassumo de fazer uma aliança dentro da PAESP de São Paulo, junto com o Bebel e com todos os pelegos que traíram a última greve. Estou dizendo isso porque é um sindicato estratégico, que é onde colocaria mais condições concretas hoje da gente construir um programa de independência de classe e uma forte oposição classista, justamente para a gente criar um novo tipo de sindicalismo, que eu acho que é a principal missão e o principal objetivo da Comutas hoje. A POESP não é um sindicato relevante, pelo contrário, são 120 mil pessoas, são 120 mil trabalhadores. E é o que coloca a necessidade, hoje, da nossa central, expressar a necessidade de criar esse tipo de política independente. Ainda mais no cenário que o governo acaba de aprovar na Câmara, como já foi dito aqui também, a nova reforma do ensino médio, que na verdade já tinha sido estabelecida através de decreto pelo governo golpista do Temer. E aonde os servidores e os professores federais acabaram de realizar uma grande greve, que deve ser saudada pela nossa central, contra a proposta de reajuste de 0% do governo federal, né? O que só reforça e reafirma o caráter neoliberal do governo Lula-Alckmin e também a política
de contenção e de isolamento da burocracia sindical. E aí, frente às declarações que o Lula teve, o que de fato prejudica o Brasil? A greve nas universidades dos professores e técnicos, né, dos institutos federais, ou esse plano safra, que vai colocar nesse ano 400 bilhões de reais na mão do agronegócio, na mão da bancada ruralista e na mão dos setores que defendem a agenda mais reacionária e conservadora no Congresso. A greve dos servidores federais, na nossa opinião, demonstrou também a fragilidade da política de contenção da burocracia sindical. O governo chegou a negociar com o sindicato fantasma. Anteriormente, no Ceará, como a companheira já colocou aqui, a gente viu de forma entusiasmada a revolta dos professores contra a burocracia da CUT, a serviço do governo petista, que tentou impedir os trabalhadores de lutar. Depois também a gente viu aqui, acho que isso não foi citado, mas convenhamos, o verdadeiro fracasso que foi o 1º de maio, né, organizado pela burocracia sindical, né, com baixa adesão, mostrando a baixa capacidade de articulação. Isso não significa dizer que as greves ainda não atuam no patamar econômico, mas significa dizer que a capacidade de contenção da burocracia sindical se demonstra cada vez mais baixa. E não nos enganemos, companheiras e companheiros, o próprio deflagração da greve das universidades federais de educação, assim principalmente como o seu tempo de duração e a sua combatividade, não era algo previsto pelas direções do movimento, como a CUT, como o próprio ANS. Não era algo que eles estavam prevendo em relação a isso. Então, justamente para que essas greves possam ter mais força, a gente quer remarcar aqui a centralidade, não como mais uma proposta, não mais como mais uma iniciativa de planação. A gente precisa sair dessa reunião da Coordenação Nacional com uma campanha nacional contra o arcabouço fiscal. Só através da campanha a gente vai poder intervir nesses processos de luta para criar um novo protagonismo operário nesse país. É só criando através desse protagonismo, através da auto-organização, através da unificação das fileiras da nossa classe, entre efetivos e terceirizados. Essa campanha é o que permite unificar a classe trabalhadora contra os ataques do governo e, ao mesmo tempo, lutar por um programa de hegemonia operária que diga não ao pagamento da dívida pública. E esse programa, a gente é uma força minoritária, companheiros e companheiros. A gente precisa sair daqui em exigência. Não adianta exigir do governo que reverte os ataques, porque o governo é protagonista em realizar os ataques. A gente tem que fazer uma exigência que as centrais sindicais rompam com essa passividade que sustenta o governo Lula, que sustentam a frente ampla. Só assim a gente vai conseguir combater pactos como o Lula e Tarcísio em São Paulo, que fortalece a política de privatizações e terceirizações presente no arcabouço fiscal. Essa campanha também é parte do nosso combate à extrema-direita, porque não vai ser pela via da redição da frente ampla nas eleições municipais que a gente vai conseguir combater a extrema-direita. Não vai ser com declarações do Boulos dizendo que ele não é prefeito de Tel Aviv. Não vai ser com a vice e golpista e entusiasmada defensora da reforma trabalhista Marta Suplicy, ou nem mesmo com o ex-comandante da Rota, a polícia mais assassina do país, que a gente vai ter respostas aos problemas estruturais desse país. Que é inclusive condizente com um ex-comandante da Rota, é condizente com a política do governo Lula, que deu 0% dos servidores federais, companheiros. Mas sabe quanto deu o governo Lula para as polícias desse país? Um reajuste de 77%, justamente quando tem a operação de escudo massacrando a juventude negra nas periferias. E parte dessa denúncia é um debate também que a gente tem aqui, não adianta esconder, um debate estratégico e programático. Eu também quero saber, aqueles que defendem greve de polícia, aqueles que defendem que a gente tem que apoiar reivindicações econômicas da polícia, se nessa conjuntura aqui, onde a nossa central é inclusive referência para a luta de várias mães, dezenas de mães que lutam pela justiça contra o massacre que a juventude negra sofre na periferia pela violência policial, se vai continuar apoiando greve de polícia, se é a favor ou não dos 77%. Isso não significaria ser a favor de uma reivindicação econômica da polícia? Pois bem, o governo de frente ampla colocou 77% e 0% dos servidores. Então isso a gente tem que afirmar também como uma política de defender a independência de classe. E por fim, companheiras e companheiros, eu sei que o meu tempo está acabando, já foi avisado nos 2 minutos aqui, eu queria remarcar que todas essas batalhas que a gente está propondo, a gente vai levar à frente. Estamos aqui com uma delegação, a partir do Esquerda Diário, a partir das nossas candidaturas também por filiação democrática com o PSTU, aqui em São Paulo, a vereadora Grazi, assim como em outros municípios e outras cidades,
que vamos colocar toda a nossa força e todas as nossas contribuições para que a CSP com Lutas possa se constituir como um polo capaz de, através de um programa de independência de classe, ser a base para criar um novo tipo de sindicalismo e criar uma oposição de esquerda capaz de fazer a diferença na luta de classes e sirva como alternativa ao projeto de país levado à frente pela extrema-direita e por o governo de frente amplo.